Você esquece rápido demais. Você quer ser evoluído, quer ser maduro, quer ser espiritual. Por isso você perdoa rápido, esquece rápido, engole rápido. Alguém te traiu? Você diz que não guarda a mágoa. Te humilharam? Você responde com empatia. Te desrespeitaram e você diz que entende o lado da pessoa. Você acha que isso é grandeza, mas muitas vezes é só covardia disfarçada de espiritualidade. Você enterra a memória antes de aprender com ela, enterra a dor antes de metabolizar, engole o veneno achando que está praticando amor, mas está só se tornando um homem sem radar. E aqui vai a verdade que ninguém vai te contar. A guerra não é vencida por quem tem o coração mais leve, é vencida por quem sabe exatamente quem tentou destruí-lo. Porque o perdão bíblico não exige amnésia, a graça não exige ingenuidade. Você foi ensinado a esquecer para ter paz, mas esqueceu demais. Esqueceu quem te sabotou, esqueceu quem zombou quando você caiu, esqueceu quem tentou minar a sua identidade, seu valor, sua fé. E agora você vive desarmado, sem memória, sem mapa, sem estratégia. E o inimigo? Esse não esquece nada. Enquanto você tenta ser elevado, ele está arquitetando. Enquanto você se silencia, ele se infiltra. Enquanto você se perdoa por cair, ele conta as quantas vezes você caiu e prepara o próximo golpe. Esquecer sem aprender é suicídio disfarçado de virtude. Você não precisa viver com raiva, mas precisa viver com memória. Homens precisam de memória de guerra, saber quem eram os rostos ao redor quando você estava no fundo do poço, saber quem sorriu diante da sua fraqueza, saber quem se calou quando deveriam ter te defendido, saber quem tentou roubar sua visão, seu chamado, sua força, não para se vingar, mas para nunca mais confiar cegamente, nunca mais baixar a guarda onde já foi esfaqueado, nunca mais ser burro 2 vezes diante da mesma serpente. Você esquece rápido demais e isso está te custando caro. Você chama de maturidade o que na prática é fraqueza relacional. Você diz que perdoa, mas só quer evitar o desconforto de nomear o inimigo. A Bíblia manda amar os inimigos, não ignorar que eles existem. Você quer crescer como homem? Tenha memória. Tenha uma lista negra espiritual. Um registro interno de quem tentou te quebrar e por onde o inimigo já entrou. A guerra exige inteligência, e a inteligência começa pela lembrança. Memória é escudo. Memória é direção. Memória é parte da armadura. Esquecer é um luxo que homens em missão não podem se permitir. A traição não foi só dor, foi revelação. Você achou que era dor, mas era mais do que isso. Era revelação. Aquele que te traiu te fez um favor. Sim, um favor. Ele tirou a máscara antes que você entregasse a alma. Antes que colocasse mais peso nas mãos erradas. Você viu o verdadeiro rosto de quem sorria ao seu lado, de quem comia à mesa com você, de quem orava contigo, chamava de irmão, dizia, tamo junto, mas no primeiro sinal de oportunidade, ele te vendeu, te trocou, te usou, ou simplesmente se calou enquanto te apunhalavam. E agora você está aí, confuso, ferido, tentando entender. Mas escuta isso com atenção. A traição foi permissão de Deus para você enxergar. Você pedia discernimento, pedia sabedoria, pedia clareza. Ele te deu, não em palavras, mas em exposição. Não em sonhos, mas em provas. Agora a escolha é sua. Arquivar ou registrar? Arquivar é enterrar e fingir que nada aconteceu.
É sorrir por fora e continuar dando acesso a quem já te mostrou que não merece nem proximidade. Mas registrar. Registrar é outra coisa. É guardar com honra a lição. Não por ódio, mas por inteligência. Não para se vingar, mas para não repetir. Você não precisa odiar ninguém, mas também não precisa ser idiota em nome da fé. O perdão bíblico é libertador, mas nunca exige burrice. Jesus perdoou Judas, mas não o manteve no círculo íntimo. Ele sabia quem o trairia e deixou claro: um de vocês é o diabo. Você foi ensinado a perdoar e esquecer, mas quem esquece traições perde a autoridade espiritual. Porque a dor da traição não serve só para te quebrar, ela serve para te alinhar, te posicionar, te preparar. Quem te traiu revelou a quem pertence. Mostrou de quem é filho e não é do pai. Então, agora você sabe. Não se engane de novo. Não baixe a guarda. Não entregue os segredos do seu coração a qualquer um que fala bonito. Confiança não é mandamento, é conquista. E quem traiu uma vez mostrou o quanto vale. Não odeie, mas afaste. Ore por eles, mas não sente à mesma mesa. Deseje o bem, mas não devolva o acesso. A traição foi revelação, e a revelação foi proteção. Seja grato a Deus por ter mostrado, mesmo que tenha doído, porque pior que ser traído é viver cercado de serpentes achando que são cordeiros. E lembre-se, a fidelidade é ouro, a traição é raio-x. Agora você enxerga. Agora você é livre. O homem sem memória é controlado por narrativas alheias. Se você esquece o que te fizeram, você acaba acreditando no que eles dizem que aconteceu. E isso é mais comum do que parece. Você passa por uma traição, uma injustiça, uma humilhação. Chora, ora, perdoa. Depois, com o tempo, se reconcilia, se reconecta e volta ao mesmo ciclo. Mas agora tem um detalhe. Eles reescreveram a história. E como você não lembra com precisão, você acaba comprando a versão deles. A versão que te coloca como o exagerado, o sensível demais, o que não soube lidar. Você começa a duvidar da própria dor. Começa a se culpar. Começa a achar que perdoar é o mesmo que apagar a memória. E assim, sua mente vira um campo aberto, fácil de ocupar. Sua narrativa é invadida e você se torna um refém emocional. O homem que não guarda a memória perde território emocional. E território, uma vez perdido, raramente é recuperado. Isso não é sobre rancor, é sobre estratégia. É lembrar o que foi dito, não para odiar, mas para se posicionar. É sobre não permitir que a verdade seja reescrita pelos que te feriram. Se você esquece demais, se torna manipulável, tolo, repetitivo e fácil de culpar. Porque quem não se lembra do que sofreu, acaba pedindo desculpa por ter sofrido. Você precisa entender que sua memória é sagrada e que certas feridas não podem ser tratadas com amnésia. Sim, perdoe. Sim, libere. Mas registre, porque o perdão cura a alma, mas a memória protege o território. E um homem sem território emocional vive sujeito ao humor dos outros. Se molda para caber. Se desculpa por existir. Você não tem o direito de esquecer o que foi cuspido no seu rosto. Não para alimentar ódio, mas para nunca mais dar a outra face a quem não merece. Não para guardar mágoa, mas para manter discernimento. Você é responsável por guardar o que Deus te revelou no vale.
por manter viva a lembrança do que Ele te mostrou através da dor. Porque esquecer é luxo de quem nunca foi traído. E você já foi. Se esse conteúdo está fazendo você repensar tudo, então entra para o time que está pensando diferente. Clica no inscrever, dá o like. Aqui cada vídeo é uma arma. E quem está aqui não está por acaso, está se preparando. A lista negra é uma arma de vigilância, não de vingança. Vamos começar direto. Não se trata de vingança. Se você ainda pensa em dar o troco, você está longe do propósito. A lista negra não é uma espada, é um radar. Guardar nomes, situações, frases, olhares, não é obsessão, é inteligência de guerra. É saber exatamente onde já foi ferido, por quem, como. É lembrar quem debochou quando você estava no chão, quem te chamou de exagerado quando você só estava em crise, quem disse "tô orando por você" e depois sumiu, quem se afastou no dia que você mais precisava de alguém por perto. E o que fazer com essa informação? Manter cada um no lugar exato, fora da sua casa, fora do seu coração, fora dos seus planos. Porque não basta perdoar, é preciso realocar. A lista negra não é vingança emocional, é vigilância espiritual. É manter sua integridade longe de mãos sujas. É manter sua visão longe de vozes tóxicas. É preservar seu chamado longe de alianças frágeis. A Bíblia está cheia de memória seletiva. Davi lembrava quem o traiu e quem o honrou. Jesus sabia quem era Judas antes de Judas trair. Paulo nomeava os que causavam divisão. Guardar nomes não é pecado, é proteção. Esquecer todo mundo em nome da paz é o caminho mais rápido para ser ferido de novo e depois culpado por ter sido ingênuo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para discernir, para vigiar, para caminhar com os fiéis e manter distância dos volúveis. A lista negra é só isso, um mapa da guerra. Ela te mostra os pontos de vulnerabilidade, as rachaduras nas paredes, as rotas por onde o inimigo já entrou antes e pode tentar entrar de novo. Não precisa divulgar, não precisa contar para ninguém, mas precisa saber. Porque a vida é feita de ciclos e o inferno trabalha com repetição. Se você não memoriza, você volta para o mesmo buraco com outro nome. A lista negra é um altar de lucidez, onde você honra a dor sem alimentá-la, onde você transforma feridas em vigilância e vigilância em sabedoria. Guarde, discirna e siga, mas nunca sem olhos nas costas, porque quem luta com fé também precisa lutar com memória. Seu respeito não é garantido. Ele precisa ser cobrado com juros. Você quer ser respeitado? Então entenda uma coisa: respeito não é automático e muito menos permanente. Você pode ser bom, justo, confiável, mas se não cobrar seu respeito, vão te tratar como pano de chão. Não por maldade, por natureza humana. Gente esquece, gente testa, gente ultrapassa limite onde não vê placa. A memória é o banco da honra. Se você não se lembrar do que engoliu, dos limites que foram ultrapassados, das vezes que foi desrespeitado, vai continuar sendo o tapete emocional dos outros. E o pior, vão chamar sua passividade de equilíbrio. Vão dizer que você é maduro, evoluído, cristão, enquanto te usam, ignoram e descartam.
Quando você volta para o jogo, não é só para vencer. É para mostrar quem estava errado. É para cobrar com juros o que te negaram: honra, verdade, dignidade. Você acha que ser humilde é não exigir nada, mas isso não é humildade. É autoabandono. Você está tentando conquistar respeito com silêncio, mas o mundo não respeita silêncio. Respeita a posição, respeita a memória, respeita quem não volta igual. Você é gentil, mas não estabelece limite. É compreensivo, mas se cala diante da injustiça. É amoroso, mas apanha calado. Resultado: ninguém te teme, ninguém te consulta, ninguém te ouve. Mas quando você lembra com clareza e age com firmeza, o ambiente muda. Você não precisa gritar, basta não esquecer. E quando for necessário, lembrar em voz alta. O respeito que você perdeu será restaurado não quando você se vingar, mas quando você se posicionar. É hora de sair do modo paz a qualquer custo e entrar no modo memória com juros. Você é filho de Deus, sim, mas até Jesus virou a mesa no templo quando a honra do Pai foi desrespeitada. Quem esquece tudo continua sendo explorado. Mas quem lembra e se impõe, reconstrói o próprio nome com autoridade. Respeito não é herança, é cobrança com juros. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Nem todo mundo merece redenção no seu palco. Você pode perdoar. Aliás, você deve perdoar. Mas não confunda perdão com retorno. Nem todo mundo merece redenção no seu palco. Algumas pessoas foram um erro de casting, e você insiste em dar papel principal para quem já roubou a cena, quebrou o cenário e ainda saiu falando mal da produção. Você precisa entender: perdoar não é restaurar acesso, é cortar o laço sem deixar a porta aberta. Alguns nomes precisam ser riscados da sua intimidade permanentemente. Sem escândalo, sem ódio, sem anúncio, só ausência. Se Jesus disse: não joguem pérolas aos porcos, é porque existe gente que não sabe valorizar o sagrado, que pisa no que você tem de mais puro, que sorri, mas carrega desprezo por dentro, que abraça com uma mão e esconde a faca na outra. Você insiste em dar novas chances a quem já teve oportunidades demais. Acha que isso é misericórdia, mas na prática é desonra a si mesmo. Deus te deu discernimento para proteger o território. E o território inclui seu coração, sua casa, seus segredos. Não é todo mundo que deve entrar, muito menos reaparecer. Você perdoa para se libertar, para se curar, mas não para repetir. Perdoar é dizer: eu não te odeio, mas também não te confio. Desejo o seu bem, mas longe de mim. Te liberto da dívida, mas te risco da planta baixa. Você não deve nada para quem te destruiu. Não tem obrigação de reintegrar traidores à mesa. Jesus perdoou Pedro, mas foi firme. E quanto a Judas, a porta ficou aberta, mas a comunhão foi quebrada. Algumas relações foram cortadas por Deus e você insiste em costurar. Mas cuidado, quem força reconciliações que Deus não ordenou, planta confusão onde deveria haver paz. Deus quer homens livres, mas também protetores do próprio espaço. Amar o próximo não é abrir mão do discernimento. Perdoar não é esquecer quem te quebrou.
Você não é obrigado a dar palco para gente que nunca quis te ver inteiro. O seu coração é altar, não sala de espera. Quem te expôs, quem te traiu, quem debochou da sua dor, deve ficar fora. Redenção não é reintegração. Às vezes, só liberação, sem volta. Perdoe, mas guarde a porta. Nem todo mundo merece a plateia, muito menos o microfone. E isso não é frieza, é maturidade espiritual. Não se cure demais a ponto de esquecer a dor. Tem homem que se cura tanto que se torna amnésico. Vai para terapia, lê livros, faz retiros, medita, ora e aos poucos começa a apagar tudo. Esquece a humilhação, esquece o desprezo, esquece o abandono. Apaga os nomes, apaga os fatos, apaga o próprio sangue que derramou. Chama isso de cura, mas na prática é anestesia emocional. Você não foi chamado para esquecer, foi chamado para lembrar com propósito. A dor que você viveu não é lixo, é matéria-prima. Ela carrega códigos, lições, vozes de Deus sussurrando verdades que só se ouvem no vale. Quando você apaga isso, perde força, perde o fio da sua história, perde a raiva santa que move, que confronta, que reconstrói. A dor é matéria-prima da revolução interior. É com ela que se faz coragem. É com ela que se forja a convicção. Homens de verdade não fogem da dor. Eles a transformam. Lembram, não para sofrer de novo, mas para construir uma fortaleza com o que jogaram neles. Lembram para não repetir. Lembram para proteger os que virão depois. Essa memória não é rancor, é clareza, é estrutura. Se você esquecer demais, vai perdoar antes da hora. Vai deixar entrar de novo quem já provou que não merece. E o resultado? Vai se ferir novamente e achar que a culpa é sua por não ter superado. Não é isso. O erro foi confundir cura com amnésia. Jesus curou as feridas, mas manteve as cicatrizes, e foi com elas que ele provou quem era. Você não precisa carregar dor ativa, mas precisa carregar a memória útil. Tem dor que Deus permite para marcar território, para lembrar quem você é e quem não pode mais te acessar. Tem lembrança que não se apaga porque ela sustenta o muro. Ela é o tijolo emocional que impede o retorno dos abusos. Cuidado com a cura que remove o que te manteve vivo. Cuidado com o processo que te faz esquecer o que te colocou de pé. Você não precisa viver amargo, mas precisa viver alerta. Essa geração está tão obcecada em ser leve, curada, curadora, que está se tornando inofensiva. Homens inteiros não são os que esquecem a dor. São os que olham para ela com autoridade e dizem: você não me define, mas me moldou. Se cure, sim, mas nunca a ponto de esquecer o que te construiu. A esperança é que a memória gere honra, não ódio. Existe um perigo sutil quando falamos de memória de guerra. O risco de transformar discernimento em obsessão, de trocar vigilância por vingança. Mas a lista negra não é combustível de ódio, é mapa de limites. Ela não existe para te tornar um justiceiro emocional. Existe para proteger sua paz, sua casa, sua missão. É um lembrete silencioso. Aqui eu fui traído. Ali eu fui testado. Daquele lado o inimigo entrou. Guardar isso é estratégia, não amargura. É maturidade, não ressentimento. Porque esquecer tudo é burrice, mas odiar todo mundo é prisão. Você não foi feito para viver com o punho fechado. Foi feito para viver com os olhos abertos. A memória deve gerar honra. Primeiro, honra a sua própria história. Quando você respeita o que viveu, você começa a exigir que o mundo também respeite. Você para de aceitar pouco. Para de tolerar mentira disfarçada de paz. Para de abaixar a cabeça em nome de compreensão. Você se torna íntegro, alinhado com o que aprendeu, firme nas marcas que carrega. A memória não serve para você punir ninguém. Ela serve para você se tornar inatingível,
Porque um homem com memória limpa sabe onde não deve pisar, sabe a quem não deve ouvir, sabe o que jamais deve tolerar de novo. E é exatamente isso que te torna perigoso para o sistema. Porque você não volta igual, não volta carente, não volta carente de aprovação ou afeto. Você volta com estrutura, com discernimento, com missão. A lista negra é o muro invisível que separa quem vai com você e quem só te atrasava. É o filtro espiritual que impede o velho ciclo de recomeçar. E aqui está o detalhe crucial. Você não precisa destruir ninguém. Só precisa se tornar inalcançável para quem te destruiu antes. Não é sobre atacar, é sobre elevar o nível da sua existência. Tão alto que as vozes antigas não te alcançam mais. Tão firme que o mesmo golpe não serve mais. Tão consciente que a mesma manipulação não te seduz. Você não é refém da dor, mas é guardião da história. E quem guarda com honra anda com autoridade. A lista não é rancorosa, é sagrada. É a muralha da sua consciência, é o caderno da sua maturidade. Que sua memória gere limites, mas que seus limites gerem honra, não ódio. Postura, porque é assim que homens de Deus vencem, não destruindo, mas se tornando invencíveis. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina. De algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.